Hello guys, long time no see. Eu fiquei um tempo sem mandar vídeo, mas estou de volta com o módulo 6. Prometo que isso não irá se repetir. Mas let's start. Então, vocês estão com o módulo 6 agora. No módulo 5, vocês viram aqueles interrogative pronouns que falava what, who, when, how e assim por diante. Agora não vai ser tão diferente assim, tá? Nós vamos aprender a usar alguns deles, só que dessa vez vocês vão fazer as perguntas. Então, como eu uso esses interrogative pronouns para formular as minhas frases e a gente vai trabalhar algumas respostas. Então, teremos essa parte, né? Vamos relembrar, estamos falando de aniversário, né? De festas. Então, a gente vai ter que pegar agora os números ordinais. Decoreba chegando. Não tô querendo assustar vocês, né? Mas é que é assim, ó. No inglês, quando a gente fala de data, porque a gente tá falando de aniversário, né? Então, quando eu falo aniversário de alguém, eu tenho que falar a data, certo? Dias em inglês, a gente não fala dia 1, dia 2, dia 3. Não, nós falamos dia 1º, dia 2º, dia 3º, 4º, 5º. Então, aí é onde entram os ordinal numbers. Tá? Vai ter uma listinha ali para vocês no módulo, bem lindo, só com os cumprimentos, sabe, saudações, assim, para dar uma relembrada, assim, bem tranquilo, e algumas expressões educadas, assim, mas isso é, gente, relembrando o módulo 1, né, só para vocês não esquecerem, porque normalmente a gente não pega os módulos novamente para ficar relembrando os conteúdos. E por fim, nós vamos aprender o how separadamente, né? Como? Por que, teacher? Porque ele é muito usado como expressão. Então, eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou um pouco sobre expressões idiomáticas. Sabe quando você pega algumas palavras, dependendo com quem ela tá, muda um pouco o sentido da coisa? Exatamente isso. No inglês tem muito disso. A gente chama também de phrasal verbs, em alguns casos, né? Phrasal verbs que dependendo com quem o verbo vai, ele muda o significado. Existe muito disso em inglês. E o how, ele se encaixa um pouco nessa categoria de dependendo quem está com ele, muda o significado, tá? Então, a gente vai ver alguns deles, tá? Por isso que o how merece uma atençãozinha extra, bem lindo e maravilhoso, né? Então, mas vai ser bem tranquilo, tirando a parte, né, que tem que decorar números e tal, é um módulo relativamente fácil, né, tranquilo da gente ver, tá? Como o título dele, como eu falei, é aniversário, vocabulário de festa. Alright, guys, então a gente vai pra explicação em si, tá? Eu tive que virar meu quadro, tá? Porque não rolou. Eu não sei o que esse pessoal de videoaula faz pra usar o quadro branco e a letra aparecer assim com a caneta, né? Porque o meu não aparece, tá? Bom, quem sabe um dia eu descubro. Mas, enquanto isso, eu vou ter que usar giz, né? Mas let's go, guys. Voltemos ao foco. Nós vamos pro when. Eu já deixei ele aqui, o when is. Tá meio torto, mas tá tudo bem. Então, when is. Por que eu coloquei o is ali? Porque quando eu vou falar when, eu vou perguntar quando é o seu aniversário, quando é a festa, quando é que a gente vai se ver de novo, quando é que alguma coisa vai acontecer. O nosso nada mais é do que o is, certo? Que vocês já estão acostumados. Então, when is, ok? Então, quando é? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Ok. Or when is the party? Quando é a festa, né? Então, a gente pode colocar o is nesse caso, tá? No módulo de vocês está justamente essa frase aqui. When is your birthday, né? E aí, como é que eu vou responder isso? Vocês vão colocar meu aniversário certo? Então, my birthday is aí a data do seu aniversário, certo? E assim a gente usou o when, tá? Agora, a gente vai entrar no what, ok? Alright, agora a gente vai pegar o what, tá? Nós vamos formular algumas frases com ele, com verbos diferentes do ser ou estar,
né? Por exemplo, o que você gosta de fazer, você gosta de comer, o que você gosta de assistir. Então, sempre que for perguntas que não são ser ou estar, né? Vocês vão colocar o do. Então, fica what do. Ó, what do you? What do you like? What do you eat? What do you play? What do you... Tá vendo? Todos eles que não são ser ou estar. Gostar, comer, jogar, assistir, todos eles precisam... O que vocês vão ver aqui é que eles vão precisar do como um auxiliar para essa pergunta que vocês estão usando o what, tá? Esse é o what. Tranquilo até então? Podemos continuar? Então, vamos lá. Agora, gente, para finalizar, porque assim, ó, eu não vou entrar na parte dos greetings, daquelas que eu falei, cumprimentos, saudações e essas coisas assim, aqui no Zoom com vocês, aqui no Zoom, aqui na aula com vocês. Por quê? É só ler e decorar, não tem muito o que explicar, na verdade, isso, né? E tem os números ordinais que depois eu mando algumas atividades para vocês com eles, tá? Então, o que eu vou pegar agora, que é muito importante pra gente finalizar a aula agora, a gente vai entrar no how, tá? Aí você fala assim, nossa, teacher, tem alguma lógica por trás dele e tal? Não, tá? A gente, infelizmente, como eu falo, né? Decora. Alright, guys. Então, a gente vai entrar agora no how, tá? Eu coloquei eles aqui pra vocês, e aí a gente vai ver esses daqui por enquanto, tá? Então, o primeiro que a gente tem aqui, vocês já estão bem familiarizados, que é o how old. Então, sempre que eu falar how old, eu estou falando de idade. Então, eu vou fazer, por exemplo, how old are you? Idade, tá? Então, quando eu falo how old, eu estou falando de idade. Quando eu falo how often, ele vem de frequência. Por exemplo, how often do you study? Se eu falo how often do you study, eu estou falando de frequência, com que how often é sempre relacionado a frequência com que... Então, como eu ia dizendo, a frequência com que algo é feito, alright? Agora, no próximo, gente, nós vamos aqui pro how much, tá? How much, ele pode ter dois sentidos. Eu vou colocar um deles aqui, que é o how much is it? Para quem viaja, deve conhecer bastante esse, que é quanto custa. How much is it? Então, nesse caso aqui, ele está sendo usado para... preço, tá? Mas ele pode ser usado para falar quanta água você tem no copo. Quanto? Ele, né? Por isso que é quanto custa, quanto é isso. Então ele é usado para coisas que não dá para contar. Ok? Para os não contáveis. Por exemplo, quanta água tem no copo, tá? Então, por enquanto, a Tisha colocou aqui. Alright, guys. Eu não sei se tá dando para vocês enxergarem muito bem aqui, tá? Mas, tá? Vamos lá comigo. Então, quando eu falo how much is it, eu falo de preço, tá? O how much eu também posso usar para os não contáveis, aqueles que eu não consigo contar. Por exemplo, eu não consigo contar uma água, duas águas, três águas, no sentido a água em si. A não ser que você conta copos de água, garrafas de água, mas não a água. E assim são considerados os não contáveis, né? Por exemplo, a palavra coffee. Coffee, it's, you can't count it. Não dá para contar. You can't count. Você não diz um café, dois café. Você conta a xícara de café, mas você não fica contando o grãozinho de café, né? Por isso que a gente fala que eles são não contáveis. Agora ali, então a gente usa esse pro much, tá? Agora how many, ele já se encaixa nos contáveis. Por exemplo, how many brothers do you have?
How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Eu consigo agora contar. Eu tenho um irmão, dois irmãos, três irmãos, uma irmã, duas irmãs, um carro, dois carros, três carros. How many? Tudo que realmente dá para contar, aí eu uso how many, tá? Então eles são os contáveis, tá? How many, aqui a gente colocou, né? How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Então tudo que dá para contar, eu uso how many. Tá? Então, quantos? Fechou? Bem tranquilo, né? Então, ali, vamos recapitular bem rapidinho. How old, a gente usa para idade. How often, frequência. How much, não contáveis. E how many. Tá. E ali, acho que por último, né, que é o many, são os contáveis. Alright. Agora a gente vai entrar no how long, tá? O how long, ele é usado para distância, não, desculpa, tempo, ok? Tempo, sim. Quanto tempo você leva para terminar um módulo? Ah, how long do you take to finish? Tá? Então, quanto tempo você leva para terminar? Tá? No caso aqui, deixa eu ver assim, porque agora ele tá pegando reflexo, né? Tá. How long do you take to finish? Quanto tempo você leva para terminar? Então, ele sempre vai ser relacionado a tempo. Tá? Ele é relacionado a tempo. E por último, vocês já devem estar meio assim comigo, mas esse é o último. É o how far. How far, esse sim, ele é relacionado à distância, tá? Eu posso perguntar how far is your house? Quando eu falo how far is your house from here? Qual é a distância da sua casa daqui? Quando eu falo how far is it? Eu não tô perguntando quão longe, porque far é longe, mas eu não tô falando assim, quão longe é a sua casa, né? Eu tô perguntando qual é a distância da sua casa, tá? Por isso que eu falei o quê? Expressões, gente. A gente tem que cuidar com expressões, porque ele não se traduz ao pé da letra, tá? Alright. Então, o how far, como eu coloquei aqui, ele vai ser usado para distância. How far is your house from here? Or how far is your school? Qual é a distância da escola? Qual é a distância da sua casa? Or how far are you from me? Né? Qual a distância de você para mim? Sempre que eu usar o how far, eu quero saber qual é a distância de um ponto para outro. How far, tá? Essa última parte com o how, gente, eu vou, né, parar já por aqui. Essa parte com o how, ele é muito expressão ali, como a gente tinha falado, tá, gente? Ele não é traduzido, como eu falei, ao pé da letra. Então, quando eu falo how old, você não vai perguntar quão velha é uma pessoa, é quantos anos. How often, né? Often é frequentemente, né, na verdade, né? E, gente, eu acabei de lembrar uma boa dica, né? Pra vocês diferenciar o how much do how many, né? Porque eu falei, né? How much é incontável e o how many são pros contáveis, né? Então, quando eu for usar os dois, é muito legal lembrar disso daqui, ó. Quando eu falo how much, eu tô falando quanto. E quando eu falo how many, é quantos. É como se um fosse singular e o outro plural, mais ou menos assim. Porque eu não falo quantas águas você tem no seu copo, eu falo quanta água você tem no teu copo. Ou quanto café tem na sua xícara. Eu não falo quantos café tem na sua xícara. E aí quando eu vou falar quantos irmãos você tem, quantos carros tem na garagem, quantos lápis você tem. E aí sim, quando você usa sempre o how much com quanto e how many com quantos, você não erra mais, tá? Mas tem que sempre estar ligadinho nessa, tá? Nessa parte ali, tá? Depois nós vamos ter ali, recapitulando, how long
que é sempre relacionado a tempo, né? Quanto tempo, né? Você gastou em algo, e o how far, que aí far é longe, né? Se vocês lembrarem a palavra far como longe, aí fica mais fácil, porque far vai ser sempre relacionado à distância, ok? Meus amores, essa é a explicação da parte mais, assim, do módulo 6, tá? Façam seus exercícios, precisando de ajuda, me avisem, tá? O resto que tem no módulo é mais vocabulário, tá? Então, focas e dá uma lida ali com muito amor e carinho no módulo de vocês, alright? See you next video!